Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para refletir e meditar o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de João 4, 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná na Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouvindo dizer que Jesus tinha vindo à Judeia para a Galileia, ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que hora o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de que Jesus realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje vem nos chamar a atenção que Jesus ele teve bastante dificuldade com as pessoas da sua região, da sua comunidade, da sua cidade. Tinham dificuldades de acreditar que ele era o Filho de Deus, que ele era uma pessoa, era além daquilo que eles viram crescer, ali na comunidade, que conviveram com ele. Jesus era muito parecido com os seus e por isso eles tinham dificuldades de reconhecer em Jesus que ele era o Filho de Deus. Porque imaginavam que o Messias era alguém extraordinário, fenomenal, que viria uma aparência extraordinária, fenomenal. E quando se deparam com Jesus, que era tão parecido com eles, não conseguiam assim aceitar e reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias. Mas é interessante que aqui Jesus vai encontrar um homem que vem de outra região de Cafarnaum, porque está com o seu filho muito doente e com uma doença grave esse menino já está quase morrendo, porque já está há bastante tempo com essa enfermidade. E esse homem, a última opção dele, a última esperança dele é Jesus. E ele vai até Jesus e pede para que Jesus faça alguma coisa pelo seu filho. No primeiro momento, Jesus vai, claro que é pedagógico essa ação de Jesus, vai questionar, porque vocês só acreditam se verem sinais. E esse homem, na verdade, vai dizer para Jesus: Senhor, por favor, vamos lá, por favor, faça logo aquilo que precisas fazer ao meu filho, porque antes que ele morra. E Jesus então vai dizer para esse homem, mais uma provocação para a fé desse homem: pode ir para casa, teu filho já está bom. E o que é bonito, a confiança desse homem, e ele não questiona Jesus, não diz: sim, mas você não vai lá curar meu filho, não vai fazer nada por ele, só vai dizer para mim voltar para casa. E ele faz isso, obedece. E diz a palavra que enquanto ele estava indo para a sua casa, venham pessoas da sua casa ao encontro dele dizendo: olha, pode voltar para casa porque o filho já melhorou, já recuperou a saúde. E diz a palavra que ele procurou saber qual exatamente tinha sido o momento da cura que havia acontecido.
E ele percebeu que foi exatamente no horário em que Jesus tinha dito: pode ir para a sua casa, que o seu filho está curado. Então aqui, irmãos e irmãs, uma prova de confiança de alguém que tem fé em Jesus, a fé primeiramente para ir até Jesus e colocar diante de Jesus a sua necessidade, a necessidade da cura do seu filho, mas diante da palavra de Jesus a confiança, confiar que aquilo que Jesus havia dito para ele era verdadeiro, e ele confiou nisso e voltou para a sua casa. E assim pôde, quando chegou em sua casa, experimentar, experienciar, testemunhar aquilo que havia acontecido com o seu filho. Que nós também possamos ter uma fé que realmente nos leve a confiar na palavra de Jesus. Porque se a nossa fé nos leva a confiar na palavra de Jesus, com certeza Jesus também, através da sua palavra, pode realizar coisas extraordinárias, maravilhosas na nossa vida. Por isso também nós creiamos em Jesus e confiemos na sua palavra, nos seus ensinamentos, porque com isso, com certeza, ele pode também transformar a realidade da minha e da sua vida, como transformou a realidade daquela família, daquele pai, daquele filho, que acreditou na palavra de Jesus, confiou na palavra de Jesus, e por isso pôde fazer a experiência do milagre da cura do seu filho. Que nós também possamos assim crer que a palavra de Deus ela tem poder na nossa vida, poder de nos curar, poder de transformar a nossa vida, poder de nos converter e poder também de um dia nos salvar. A palavra é o próprio Jesus. Por isso, confiemos nele e ele com certeza fará a obra de Deus na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.